Witnesses believe that Jesus Christ is a spirit creature, a super angel, the first creation of Jehovah God, who prior to coming to earth as a man, existed in heaven as Michael the Archangel. Jesus started out originally as the Logos, or Michael the Archangel. Meus irmãos, vocês leram a legenda, diz assim: as testemunhas acreditam que Jesus Cristo é uma criatura espiritual, um super-anjo. A primeira criação de Jeová Deus, que antes de vir à terra como um homem, existia no céu como Miguel, o arcanjo. Jesus começou originalmente como Logos, verbo, Miguel, o arcanjo. Irmãos, colocaram asas em Jesus, é bom. A Bíblia não diz que anjo tem asa, irmão. Quem tem asas são os querubins. Então eles acreditam que Jesus é uma criatura espiritual, um super anjo. É mole. Vamos colocar diante de todos simplesmente a verdade. Provar que os testemunhas de Jeová estão equivocados. Anjo é criatura, Jesus, criador de todas as coisas. Em 1 João 1,1 diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você veja que no princípio era quem? Nem Jeová não era, no princípio era o verbo. O verbo significa Jesus. Quer dizer, no princípio era quem? Jesus. O 2, João 1:2. Ele estava no princípio com Deus, está vendo, irmãos? Que ele já estava no princípio com Deus. Então não pode ser anjo, né, irmãos? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que todas as coisas foram feitas por Jesus. Sem ele, não existia todas as coisas. É o que está escrito, irmãos. E ninguém pode tirar. O 4 diz assim, ó: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está vendo, irmãos? Nele estava o quê? A vida. A vida estava em Jesus. Vamos provar que Jesus não é anjo, mas criador de todas as coisas. Leia 1 Timóteo 6,15, que diz assim: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está vendo, irmão? Como é que Jesus é anjo? A Bíblia está dizendo bem clara, 1 Timóteo 6,15. Único poderoso Senhor, Rei dos reis. Já pensou? Como é que é anjo, irmão? Na Bíblia, Deus Jeová nunca chamou de rei um anjo, já, irmão? Muito menos de Rei dos reis. Anjo nunca foi chamado de Senhor, muito menos Senhor dos senhores. Irmãos, é mole. Então, tenha santa paciência. Qual foi o dia que Jeová chamou de filho um anjo? Jesus é chamado de filho. É só ler Hebreus 1:5. Então Jesus não é anjo, é Deus Todo-Poderoso. Está escrito? Sim, está escrito. Amém, irmãos? Man. But he was only a man, devoid of all divinity. Jesus walked the earth as a man, becoming the Christ only when he was baptized. Meus irmãos, vocês leram a legenda. Dizia assim: era um homem perfeito sem pecado, mas era apenas um homem, desprovido de qualquer divindade. Jesus andou pela terra como um homem, tornou-se Cristo apenas quando foi batizado. Irmãos, será que colocaram diante de nós toda a verdade?
Jesus era apenas um homem desprovido da divindade. Apenas um homem. Veja o que Jesus sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está vendo, irmãos? Será que Jesus era apenas um homem? Se Jesus fosse apenas um homem, não declarava isso. Um homem que precisamos dele para viver. Então, não é apenas um homem, como dizem os testemunhas de Jeová. Em João 15:6 diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está vendo, irmãos? Então, essa declaração de Jesus para os testemunhas de Jeová não tem significado nenhum. Mas o que é que Jesus está dizendo? Que ele é o único caminho. Sem ele não existe salvação. Ele é apenas um homem. Mole? Ele é a verdade. Sem Jesus Cristo só existe o quê? Mentira. Ele é a vida. Sem ele, nenhum de nós existia. E, sem Jesus, tudo é morte. É isso que está escrito. Jesus é apenas um homem. Me poupe, viu? Jesus multiplicou pão, peixe, Mateus 14:17. Curou enfermos e demoniados, Mateus 8:16. Jesus disse: eu e o Pai somos um. O Pai somos um. Isso não tem nada a ver para as testemunhas de Jeová. Isso não, eu vou explicar. Irmãos, os fariseus pegaram pedra para jogar em Jesus, porque entenderam que Jesus se fazia Deus. Mas as testemunhas de Jeová, não, isso aí não tem nada a ver. É mole. Jesus era e é Deus homem, é o que está escrito na palavra. É só ler Colossenses 2:9 que diz assim. Colossenses 2:9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá vendo? Ele é Deus homem. Tá escrito, tá aqui, ó, tá escrito. Deus homem. Como é que a testemunha de Jeová diz? Que era apenas um homem. Ele era desprovido de divindade. Que é isso? Esse povo não lê as escrituras, não, é? Ainda diz que são estudantes da palavra. Me poupe. Eles dizem: tornou-se Cristo só quando foi batizado. Claro e evidente que isso não é Cristo verdade. Com 12 anos já assumia a responsabilidade. Aos 30 anos começou seu ministério. A Bíblia é clara em dizer, Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, a pesquisa das testemunhas de Jeová não tem nenhum sentido. É mole. Jehovah's Witnesses hold the cross in contempt, feeling that it is nothing more than a pagan symbol used by apostate Christendom. Instead, they teach that at the completion of his ministry, Jesus died, not on the cross, but on an upright stake. Meus irmãos, baseado na legenda, as testemunhas de Jeová desprezam a cruz. Dizem que a cruz é um símbolo pagão usado para a cristandade apóstata. Em vez disso, ensinam que no final do seu ministério, Jesus morreu não em uma cruz, mas numa estaca vertical. É mole. Negar que Jesus morreu numa cruz? Não vamos negar isso. Temos várias razões para provar que Jesus morreu numa cruz e não numa estaca, como informam as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová insistem em dizer que Jesus foi pregado numa estaca. O corpo governante alterou todos os versículos que falam de cruz e crucificação. Crucificado. No lugar de cruz colocaram
estaca. Veja bem, mole. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Na Bíblia deles, pregado numa estaca. Mateus 26, 2. O seu Senhor foi crucificado na Bíblia verdadeira. Na Bíblia da TJ, o seu Senhor foi pregado numa estaca. Apocalipse 11, 20. Mas gritavam cada vez mais, crucifica-o, na Bíblia verdadeira, na Bíblia sagrada, na Bíblia deles. Para a estaca com ele. Marcos 15, 14. A Bíblia das Testemunhas de Jeová já passou por várias revisões. Há uma preocupação constante em distorcer as passagens que não estão de acordo com o que o corpo governante ensina. Mas para a vergonha de Satanás, essas emendas nunca são perfeitas. Por exemplo, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, ainda há muitos registros da divindade de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que talvez sejam modificados na próxima revisão. Quanto à cruz, quanto ao assunto da cruz, houve um lamentável descuido. Vejam, a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos, e ponha o meu dedo no sinal dos pregos, e ponha minha mão no seu lado, certamente não acreditarei. João 20, 24. Isso está escrito, irmão, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, na nova revisão de 1986. Deu para perceber, irmãos, a falha das Testemunhas de Jeová? Mas como disse uma ex-testemunha de Jeová, mesmo que você diga que 2 mais 2 são 4, e não 5, continuarão acreditando na palavra dos seus líderes, os ungidos donos da verdade. As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus foi pregado numa estaca de tortura, isto é, numa única haste vertical, com seus braços colocados juntos, logo acima da cabeça. O único cravo seria suficiente para pregar as duas mãos. Durante anos, em suas ilustrações, eles descrevem a morte de Jesus, realmente, meu irmão, desta forma. Como a verdade sempre haverá de prevalecer, os líderes desta seita esqueceram de alterar João 20, 24. Está escrito que foram dois pregos nas mãos de Jesus. Seria impossível colocar dois pregos numa estaca. Nos pés de Jesus, colocaram um prego, mas nas mãos colocaram dois pregos. Meus irmãos, o que é possível que na próxima revisão da Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles coloquem assim, a menos que eu veja nas suas mãos o sinal do prego. Quer dizer, o sinal do prego nas mãos e não dos pregos. Mas fazendo essa modificação, será que eles vão dormir tranquilos, irmãos? Não. Existe ainda na Bíblia das Testemunhas de Jeová muitas incoerências, meus irmãos. A impressão que nós temos desta seita é que eles têm horror de cruz, têm pavor de cruz. E aquele que não aceitar a sua estaca de tortura e não me seguir, não será digno de mim. Mateus 10, 38, na Bíblia deles, irmãos. A cruz, as cruzes, elas tinham 3 formatos. O de Santo André, que era o X. A outra tinha uma forma de um T. E a terceira cruz, ela tinha o formato de uma espada romana.
a espada romana, A cruz mais ou de menos assim. Cristo. Era talvez a do terceiro tipo que mais facilmente se prestava a receber a inscrição que Pilatos colocou sobre a cabeça de Jesus. Isso, a prova dos versículos é Mateus 27, 37, Marcos 15, 26, Lucas 23, 38, João 19, 19. Além da evidência dos dois pregos, temos a inscrição como segue, presta atenção. Lá em Mateus 27, 37, na Bíblia deles. Também puseram por cima da sua cabeça a acusação contra ele, por escrito: este é Jesus, o rei dos judeus. Tá vendo, irmão? Acima da cabeça. Acima da cabeça. Note que a inscrição foi colocada realmente acima da cabeça. E não acima das mãos, como pensam as testemunhas de Jeová, meus irmãos. Do jeito das testemunhas de Jeová seria acima das mãos e não acima da cabeça. Acima da cabeça, isso fica claro que foi uma cruz do tipo cruz romana. É essa cruz que é usada, que identifica Jesus. A testemunha de Jeová, irmãos, é um gato escondido com o rabo de fora. Não tem base para confirmar que Jesus morreu no estádio. Para corrigir, a sociedade terá que mudar o texto para: também puseram por cima de suas mãos a acusação contra ele. Tá vendo, irmão? Puseram por cima das suas mãos e não a cabeça. O amor, com paciência, nós cristãos temos que mostrar a esta seita o verdadeiro Deus e a vida eterna. Christ's body was then laid in a tomb, where it was disintegrated by God, totally destroyed forever. Jesus was then recreated by the Father. Before going to heaven, he materialized in different bodies on different occasions to convince his disciples and others that he had really been resurrected. Jesus returned to his Father in heaven, where once again he became Michael the Archangel. He will never again be seen on the earth in visible form, but instead rules invisibly from the heavens. A legenda diz assim: o corpo de Cristo foi então colocado em um túmulo, onde foi desintegrado por Deus, totalmente destruído. Jesus foi então recriado pelo Pai antes de ir para o céu. Ele se materializou em diversos corpos, em diferentes ocasiões, para convencer seus discípulos e outros de que ele realmente havia ressuscitado. É mole. Jesus retornou para o seu Pai no céu, onde mais uma vez ele se tornou Miguel, o arcanjo. Ele nunca mais voltará à terra de forma visível, mas agora dita as regras invisível lá no céu. Vamos desmontar esta arapuca deles. É só ler, ó, Lucas 24, 39 diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Pegue em mim e veja, pois o espírito não tem carne nem osso, como você pode ver que eu tenho. Está vendo, irmãos? O próprio Jesus está dizendo para os discípulos que ele mesmo: pegue em mim, veja que o espírito não tem carne nem osso. Pode ver, verifique, eu tenho. Como é que Jesus foi recriado pelo Pai? O que é isso, irmãos? Jesus foi ressuscitado, a Bíblia diz isso, e muito bem. Uma grande prova que Jesus ressuscitou, ele mostra as mãos. Isso também é prova que os cravos foram dados nas mãos e não nos punhos, como informam as testemunhas de Jeová, diz que os pregos foram dados nos punhos. É mole, irmãos. Tem uma graça. As testemunhas de Jeová não são diferentes do mundão. Pensam como qualquer mundano acerca da ressurreição de Cristo. Leia Mateus 27, 64, que diz: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos
vão de noite e o furtem, e diga ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Tá vendo, irmãos? As testemunhas de Jeová pensam exatamente isso. Então eles pensavam, né? Mandaram guardar o sepulcro, achando que os discípulos iam furtar o corpo e dizer que Jesus ressuscitou, para enganar. Realmente não foi isso que aconteceu, né, irmãos? Atos 5:30 diz assim: de nossos pais ressuscitou a Jesus, tá vendo? Ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Então, Jesus não foi desintegrado como pensam as testemunhas de Jeová. Fique com a palavra de Deus e não com as testemunhas de Jeová que tentam enganar. Eles dizem que Jesus foi recriado. Isso é piada, irmãos. Ora, em Atos 5:30 diz claramente que Jesus foi ressuscitado e não recriado. Isso é não conhecer a palavra ou tentam realmente enganar as pessoas. Dizem que Jesus retornou para o Pai no céu como Miguel, o arcanjo. A Bíblia diz que Jesus foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Anjo senta-se à direita de Deus, irmãos. Um anjo se senta ao lado de Deus. Me poupe, viu? Leia Marcos 16:19 que diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Está vendo, irmãos? É isso que está escrito. Irmãos, por que Jesus não é anjo? A Bíblia é clara em dizer que nenhum anjo foi chamado de filho. Nenhum anjo foi chamado de filho por Deus. E Jesus é chamado de filho? Sim, Jesus é chamado de filho. Hebreus 1:5-6. Então, caem as pesquisas das testemunhas de Jeová. Eles dizem: ele nunca mais voltará à terra de forma visível. Mas agora a volta de Jesus se dará. A volta de Jesus se dará em duas etapas. A primeira leva o seu povo para o céu. O encontro é nas nuvens. Acompanhe. 1 Tessalonicenses 4:16-17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens dos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. No final, Jesus descerá com seus santos para julgar, separar os bodes das ovelhas. 1:11-12 diz assim: os que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste subir ou ir. Então, dá para se notar que os olhos que viram Jesus subir não eram os olhos espirituais. Todos viram na forma real o corpo da ressurreição. Conforme Atos 1:11-12, ele vai voltar do jeito que subiu. Mais um erro das testemunhas de Jeová. Amém? He executes judgment over the world at Armageddon. He will destroy all but the faithful Jehovah's Witnesses. Jesus, alias Michael, will always remain invisible to those on earth.
and can be seen only by the 144,000 select Jehovah's Witnesses who rule with him from heaven. Meus irmãos, vocês viram a legenda, diz assim: quando ele executar o juízo sobre o mundo em Armagedon, ele destruirá todos, menos os fiéis testemunhas de Jeová. É mole. Jesus, aliás, Miguel, permanecerá sempre invisível para aqueles na terra. Será visto apenas pelos 144 mil testemunhas de Jeová, escolhida para reinar com ele no céu. É mole. Meus irmãos, é só ler 1 Tessalonicenses 4,16 que diz assim: ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está vendo, irmãos? Na vinda de Jesus terá trombeta. E, como está no texto, para que todo mundo tome conhecimento da vinda, da volta de Jesus. É o que está no texto. Um evento que as testemunhas de Jeová negam é o arrebatamento da igreja de Cristo. Todos vão tomar conhecimento, todos. Por quê? Existe alarido, irmãos. Existe o que? Trombeta. O que é isso? Confusão, alarme na vida de Cristo. Está bem claro. Mesmo assim, com tudo isso, eles dizem que Jesus já está na terra desde 1914, mas só eles tomaram conhecimento disso, viu, irmãos? Só eles consomem essa mentira. Todos que morreram em Cristo vão ressuscitar. São as testemunhas de Jeová que vão ressuscitar? Não, elas não creem. São aqueles que morreram em Cristo, ou seja, aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Pergunta: as testemunhas de Jeová aceitaram Cristo como Senhor e Salvador? Não. Eles dizem que Jesus é o anjo arcanjo. Ora, se é anjo, não pode ser Senhor. Anjo não é Senhor, Jesus é Senhor. Está vendo a diferença, irmão? Está vendo a diferença aí? Eles dizem que Jesus é arcanjo. Algum arcanjo já foi chamado de Senhor alguma vez? Não. Mas Jesus é Senhor. Então logo você vê que uma coisa não bate com a outra, né, irmãos? São mentirosos, irmãos. Mentirosos. E os vivos vão se encontrar nas nuvens com Jesus, com os que morreram primeiro. 1 Tessalonicenses 4,17. Passaremos 7 anos participando da bodas do Cordeiro no céu, depois voltaremos para reinar 1000 anos com o Senhor. Apocalipse 19:7. Jesus trabalha separando os bodes das ovelhas. Isso está em Mateus 25:32. Quando completar 1000 anos, o planeta Terra será resumido a pó. Está escrito 13:40. As pessoas que não aceitaram ou não aceitarem a Jesus como Senhor serão lançadas no lago de fogo juntamente com o inferno. Está escrito? Sim. Atos 16:31. Pode verificar. Quem vai ficar de fora, você sabe? Está em Apocalipse 21:8. Presta atenção. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus irmãos, quando a Bíblia diz a alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, mas a alma que pecar, esta morrerá, exatamente é para aí que vai. Ó. Que a alma, na realidade, ela não morre. A morte que a Bíblia fala é essa. É o lago de fogo e enxofre.
vai viver eternamente lá sofrendo, irmãos. É essa que é a segunda morte. Meus irmãos, amém? Os testemunhas de Jeová não têm qualidade para a salvação. São mentirosos, falsos profetas, anticristo. Querem persuadir você a entender que só aceita deles será salva. Você viu que não passa de mentira. Eles se enquadram em Apocalipse 21:8. Eles dizem, Jesus ou Miguel permaneceu invisível. Primeiro, Jesus não é Miguel. Miguel é anjo, Jesus é Senhor. Não só Senhor, mas Senhor de toda a glória. 1 Coríntios 2:8. Será que é falta de conhecimento bíblico ou realmente eles são um anticristo? Em Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Veja que todas as tribos da terra vão se lamentar, ou seja, todas as nações se lamentarão. Quem se lamenta, irmãos, é quem está vivo. Quem já morreu não pode se lamentar. Está sob o juízo de Deus. Não tem atitude, não pode se lamentar, irmãos. A Bíblia não diz que são os olhos espirituais, mas todos os olhos, tanto espirituais como normais, vão ver Jesus, vão ver o seu retorno, a sua volta. Amém? Eles dizem que Jesus será visto apenas pelos 144 mil fiéis testemunhas de Jeová. Então as testemunhas de Jeová erraram mais uma vez nas suas pesquisas. Amém, irmãos?